Olá, que bom ter você aqui conosco no canal do seu irmão e amigo Joás Herculano. Neste momento, quando agradecemos a Deus pelo dom da vida, por mais um dia que começa, estou aqui. Beber meu primeiro copo de água do dia é sempre a minha primeira ingestão. E a vida começa. Sim, deixa eu ligar meu fogo. Vida de solteiro não é fácil. Yami. Pois é. É assim. É acordar, é organizar as coisas, pôr a casa em ordem, planejar o que vai fazer e a vida segue. Está no fogo ali o inhame, o ovo e vamos lá. Queridos, a palavra de Deus, ela nos fala em Mateus capítulo 7, verso 1 o seguinte: Não julgueis, para que não sejais julgados. Veja que a palavra de Deus, ela nos mostra termos atitudes prudentes, porque a própria palavra diz que com a vara que medirmos, nós seremos medidos. Lembra aquela passagem de Jesus, quando ele estava sendo preso, depois de ter orado, depois de ter derramado sangue? Pedro, com a sua espada, tentou decepar a cabeça daquele soldado. Pegou na orelha e Jesus fez o milagre. E disse, olha, não se pode usar essas armas, porque se nós ferimos com ferros, nós também somos vítimas. Nós iremos ser feridos também. Escute, amado, quando Jesus ordenou, não julgueis, ele não estava dizendo que deveríamos ser ingênuos ou imprudentes com relação àquilo que nos fazem. É claro que precisamos pensar de modo crítico e analítico neste mundo, onde muitas vezes somos confrontados com erros e transgressões. Uma das piores coisas do ser humano, amado, é não reconhecer os seus erros. É jogar para o outro a sua culpa, é dizer que alguém erra mais do que nós. Não é verdade? Ao invés disso, Jesus quis dizer que não devemos condenar ou acusar as pessoas, porque muitas vezes nós podemos estar cometendo o mesmo erro. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Uma questão que Paulo defendeu com eloquência foi: nada julgueis antes do tempo. Ora, então quer dizer que haverá o tempo de julgar. Pois bem, mas esse tempo é de Deus. Olha, amados, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Haverá tempo de julgar, sim. Haverá o momento onde as coisas serão descobertas. Haverá o momento onde cada um pagará por aquilo que fez, mas quando Deus se manifestar. Foi o que o Paulo falou aos Coríntios. Tem um pequeno detalhe aqui. Deixa eu ver como as coisas estão aqui no fogo. Assim, já coloquei sal. Não pode esquecer. Veja bem, o poeta Robert Burns, ele defendeu algo semelhante, escrevendo sobre as pessoas cujas atitudes são duvidosas. Veja bem, uma questão deve permanecer, ainda muito obscura: a motivação. Você é motivado para fazer o bem? Ou é motivado para fazer o mal? Eu lembro de uma vez, quando um determinado homem que já tinha matado diversas pessoas, já tinha feito diversas vítimas, matava pessoas e assim, como se estivesse fazendo a coisa mais simples do mundo.
E quando aquele homem foi preso, e quando foi perguntado, interrogá-lo, por que ele tinha matado tantas pessoas, sabe qual foi a resposta dele? Ele disse que gostava de ver as vítimas caindo. E quando ele via as vítimas caindo, ele sentia prazer naquilo. Que coisa, né? Ora, essa pessoa ela era motivada para fazer o mal e se sentia bem com aquilo. Olha, por que praticam o mal? Às vezes pessoas enganam e se sentem bem com aquilo. Tem gente que sente orgasmo em enganar as pessoas, mesmo tendo com que fazer, agradar ou retribuir aquilo que recebe de alguém que ama, mas prefere ir além, com casos obscuros, escondidos, para se sentir bem, para se autossatisfazer. São pessoas que se motivam para fazer o mal. Escute, ninguém conhece a motivação da outra pessoa. Somente Deus pode trazer à luz o que está oculto nas trevas. Somente Ele pode revelar as intenções do coração. Não sei o que você pensa. Eu não sei a situação que você enfrenta. Eu não sei o que te faz bem. Mas isso que te faz bem é motivado para proporcionar bem a alguém? Se não, corrija. Corrija. Porque aquilo que damos, um dia iremos receber. Se não aqui, mas na eternidade. Jesus conhece. Como conhece as forças latentes que motivam as outras pessoas? Os inícios cruéis, o medo, a decepção, o coração partido, o pecado que resiste. Olha, acima de tudo, Jesus está trabalhando em todo o coração submisso a Ele, para levá-lo à maturidade, ao amadurecimento. Agora é necessário deixar-se envolver pelo que Jesus ensinou. É necessário preencher o coração com o que Jesus ensinou, porque o nosso coração, amado, será preenchido com o que Deus diz ou o que o inimigo diz. Pense nisso. Reflita. Pense. Portanto, no final, muitas vezes, contrário às nossas expectativas, sim, Ele dará louvor àqueles em que a obra foi concluída. Você está permitindo que a obra de Deus seja concluída em sua vida? Olha, eu lembro de algumas coisas que aconteceu com alguém quando eu presenciei quando aquela pessoa se converteu a Jesus. E foi tão lindo a obra que Deus estava fazendo na vida daquela pessoa. A família estava sendo atingida por aquela transformação. Aquelas bebidas que antes fazia parte da decoração da sala, e aquela pessoa falou e aquilo saiu. Veja como a obra foi generalizando naquela casa. Pois é, e assim foi acontecendo. Daqui a pouco estava ouvindo louvores, daqui a pouco cantava louvores, escutava mensagens bíblicas, e a obra foi acontecendo, foi generalizando por algo bom que aconteceu na pessoa. Como a palavra de Deus ela não pode ser contida, ela vai sendo espalhada, e ali foi generalizando aquela obra boa, linda e bela. Mas infelizmente, aquela obra começou a parar de ter espaço naquela vida. E aquelas pessoas daquela casa, que antes eram provocadas a seguir o mesmo caminho, começaram a sentir a diferença naquela pessoa. E até diziam, era tão bom quando ela era mais crente.
era tão bom. Eu mudei até meus hábitos, porque eu vi a obra acontecendo na vida daquela pessoa. E Deus foi tão bom que realizou tantos desejos daquele coração. Desde o relacionamento, desde casa, carro, trabalho, e foi realizando. Mas, em determinado momento, algo parou de ser alimentado. E o inimigo, que só fica esperando a brecha, cravou as garras naquela vida, e tudo que tinha sido construído há anos foi destruído pelo mal. Por quê? Porque foi motivado a fazer o mal. Agora, quem sou eu para julgar? Não, porque eu posso cair no mesmo risco, eu posso cair no mesmo erro. A gente ora, a gente perdoa, a gente abençoa. Claro, a gente não concorda, a gente se afasta. Porque o perdão ele é necessário. Existem 3 coisas que são demonstradas o perdão. Primeiro, eu tenho que abençoar aquela pessoa que me magoou. Eu tenho que desejar bem dela. Segundo, eu só mostro que consigo perdoar, que consegui perdoar, quando eu consigo fazer o bem. E terceiro, não se vingar, porque a vingança vem de Deus. Escute, somente o Senhor pode provar o coração até que Ele volte. Vamos pedir-lhe que nos ajude a examinar nosso próprio coração. Escute, seja tardio para julgar as outras pessoas, mas rápido para julgar a si mesmo. Eu quero repetir esta frase. Seja tardio para julgar as outras pessoas, mas seja rápido para julgar você mesmo, a você mesma. Amém? Olha, querido, confesso que esses dias eu tenho recebido tanto incentivo de pessoas que estão sensibilizados com a situação em que eu enfrento. Eu sei que não se compara com o que os homens, os personagens bíblicos enfrentaram, mas não deixa de ser uma luta, não deixa de ser um problema. Eu conversando com uma amiga, e ela muito sensibilizada, disse: Joás, você tem que ser forte. Você tem que ser igual o Mourão. E o que é Mourão? Aí ela deu aqui o exemplo. Disse, não tem aquelas porteiras que quando são fechadas violentamente ela bate naquele mourão? Bum! Aí ela disse, forte não é a porta. Forte não é o que dizem. Forte não é o que vem. Forte é o que resiste à pancada. Aí ela falou esta frase. E ela disse que isso foi um exemplo do pai dela. Ela disse, olha, forte não é quem bate. Forte é quem suporta a pancada e continua sendo ovelha. Ela deve estar me ouvindo agora. Ela disse que esta frase ela colheu do pai dela, quando dizia, minha filha, forte não é quem bate. Forte é quem suporta a pancada. E hoje, amado, depois de mais uma noite difícil, quando eu levantei, orei, falei com Deus, e de repente recebo uma outra mensagem. Veja que Deus ele está cuidando, Ele está fortalecendo, Ele está nutrindo, Ele está dando forças. Aleluia! E nesta
Nesta mensagem de incentivo, aquela pessoa disse: Joás, o que você está fazendo na caverna? E pegou o exemplo de Elias, quando Deus chegou para ele e disse: Elias, o que você está fazendo nesta caverna? O que eu tenho para você está fora desta caverna. O que foi que disseram para Elias? Jezabel, aquela mulher do mal, disse o seguinte: você vai morrer em 24 horas. Mas Deus disse para Elias: o teu caminho é longo, muito longo. Aleluia. O anjo falou para Elias. Passou 24 horas. Elias não morreu. Passou 2 dias. Elias não morreu. Aleluia. Passou 2 meses. Elias não morreu. Passou 3 anos. Elias não morreu. Sabe por quê? Aleluia. Porque a palavra de Deus é superior a tudo que te falam. A palavra de Deus é muito superior àquilo quando te condenam e até te desejam o mal e até diz: olha, era melhor que ele tivesse morrido, seria mais fácil. E deixa eu te dizer algo. Elias não morreu em 24 horas, não morreu em 2 dias, não morreu em 2 meses, não morreu em 3 anos. Elias não morreu, ele foi trasladado para Deus. Veja como é forte e poderosa o que Deus promete. Teu caminho é longo. Nenhuma palavra é mais poderosa que a palavra de Deus sobre a sua vida. E eu me senti fortalecido ao ouvir isto. Eu me senti renovado ao ouvir isto. Que seja você, o Elias de hoje, que quando deram, quem sabe, o diagnóstico de morte, tenha certeza, maior é o que Deus prometeu para a sua vida. Maior é o que Deus vai fazer em sua vida. Eu estava escutando ontem à noite, já no finalzinho da noite, exatamente isso. De que os planos de Deus sobre a minha e sobre a sua vida são bem maiores ao que eu e você podemos imaginar. Que seja assim o seu dia. Não se abata com o que dizem. Não entre em fracasso, não entre em pânico. Claro que vai ter momentos de choro. Claro que vai ter momentos de lágrimas. É necessário que tenha, para que lá na frente o seu testemunho seja verdadeiro. É muito bom falar de Elias. É muito bom. Mas será melhor ainda falar do seu testemunho. Falar do meu testemunho. Amém? Que Deus te ajude. Que Deus te abençoe. Deixa eu olhar aqui minha comidinha. Tá tudo em ordem. Amém? Que Deus te ajude, amado. Que Deus te abençoe. Deus tem força para a sua vida. Deus, ele tem regozijo. Agora enfrente o momento. Deus tem chamada para você. Mas entre a chamada e a concretização desta chamada, existe uma trilha, uma trajetória, uma estrada a percorrer. E nessa estrada tem altos e baixos. Existem pessoas que você ama e não vão fazer parte do seu culto. Tem pessoas que hoje estão com você e por alguma razão não vão estar naquele momento. Mas assim é a vida. Recebemos rejeições, recebemos afrontas, recebemos apontamento, mas maior, bem maior,
é aquele que prometeu estar com você todos os dias até o final dos tempos. Que Deus te abençoe. Foi bênção para você esta reflexão? Compartilha e se anime. É a palavra de Deus dizendo: você não vai morrer, porque um bom soldado, o soldado valente, ele não morre na guerra. E ainda se morrer, aleluia, e ainda se faltar a vida, o teu exemplo falará mais alto, falará aos corações, será como uma boa semente. Porque a própria palavra diz em Provérbios que o justo até na morte tem esperança. Que Deus te abençoe. Compartilha, se inscreve no nosso canal e ora pelo teu irmão Joás. Amém? Fica com Deus. Não esqueça, Jesus está vivo. Hoje eu falei com ele. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Esta frase, a minha filhinha Sofia, de 8 anos, beijo meu amor, ela sempre encerrava o programa que fazíamos na rádio, exatamente com esta frase: Jesus está vivo. Hoje eu falei com ele. Fiquem todos com Deus. Bom, eu acredito que eu estou me saindo bem aqui. É assim. É uma nova fase. Eu estou aprendendo. Deus abençoe a todos.